Veja como que funciona esta lei aqui em Juízes 1, versos 6 a 7. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Esta é a lei do bumerangue. Querido Deus eterno Pai, precisamos muito da sua ajuda neste momento para trazer este ensinamento, este desafio, esta exortação, mas também para receber a mensagem da parte de Deus. Por favor, fale aos nossos corações, nos ajude, meu Pai. Se nós estamos aqui na igreja, é porque ainda há esperança para nós, porque ainda o Senhor está, ó Pai, nos dando oportunidades, o Senhor ainda está nos dando chances. Caso contrário, não estaríamos aqui. Fale conosco através da sua palavra, fale de uma forma, ó Pai, que não haja nenhuma dúvida no nosso coração de que é Deus falando conosco. Me use como teu servo, pregador, para trazer esta mensagem agora. No nome de Jesus eu peço agradecido. Amém. Certa vez este rei chamado Adoni-Bezeque, rei dos cananeus, capturou 70 reis, 70 inimigos, só que ele foi muito violento e ele foi muito cruel para com os seus inimigos. Não muito tempo depois, ele agora se viu também capturado e ele recebeu o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de crueldade que ele havia dispensado para com outras pessoas. A história de Adoni-Bezeque nos ensina exatamente sobre esta lei, a lei do bumerangue ou a lei da reciprocidade. Ou seja, tudo aquilo que o homem planta, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, ele ceifa. Adoni-Bezeque, ele mesmo disse: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E no Novo Testamento, Jesus trouxe o mesmo ensinamento, mas agora com outras palavras. E Jesus disse: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Certa senhora estava sendo oprimida pelo diabo, passando por muitas provações, enfrentando muitos problemas, tanto na casa dela, quanto também no trabalho. Ela me perguntou: pastor, como eu faço? Parece que não há solução para o meu sofrimento. Eu disse: ah, sim. E ela disse: qual? E eu disse: a solução é sempre Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, minha irmã, se você plantar fidelidade, Deus será fiel. Se você plantar amor, Deus será amoroso. A lei da reciprocidade, ela funciona dos dois lados. Quem planta tempestade, colhe temporal. Mas quem planta bonança, colhe calmaria. O problema é que a maioria das pessoas não acredita nesta lei, não acredita no bumerangue. Há muitas pessoas que estão agora mesmo comendo o pão que o diabo amassou. Elas estão sofrendo, elas estão padecendo, mas não se dão por conta que estão apenas recebendo a recompensa de seus próprios atos e de suas atitudes. Adoni-Bezeque, ele cortou os polegares das mãos e dos pés de 70 reis inimigos. E agora que ele foi capturado, fizeram o mesmo com ele. Por quê? Porque é sempre assim, um dia é da caça, mas outro dia também é do caçador. Por isso que eu digo que perdão é uma ponte de duas mãos. Ora você vai por ela,
e ora você volta por ela. Mas todos nós vamos passar por essa ponte um dia, quer seja para perdoar, quer seja para ser perdoado. Amém, irmãos? No dia 28 de dezembro de 1908, um terrível terremoto matou 300 mil pessoas na cidade de Messina, na Sicília. Era uma cidade de intelectuais e de ateus que iniciaram um jornal chamado O Futuro. E o alvo deste jornal era o de negar a existência de Deus, tirar Deus da vida das pessoas. Um dia antes da inauguração, o editorial deste jornal, os intelectuais, os colunistas, promoveram uma procissão religiosa, carregando exatamente um porco pregado em cima de uma cruz. E naquela noite, o primeiro e único editorial daquele jornal trouxe a seguinte manchete: se realmente existe um Deus onipotente, que Ele mande um terremoto para provar a sua existência entre nós. Algumas horas mais tarde, ocorreu um dos mais violentos terremotos que já abalou a terra, matando mais de 300 mil pessoas. Ficou conhecido como o famoso terremoto de Messina. A Bíblia nos ensina, irmãos, 3 lições sobre o julgamento de Deus para com as nossas ações, para com as nossas decisões, para com as nossas vidas. São eles, em primeiro lugar, a vida do homem não vai escapar do julgamento de Deus. Hebreus 9:27 promete: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu e você jamais iremos escapar do julgamento de Deus. É só uma questão de tempo, é só uma questão de dias, e nós seremos julgados. Muitos de nós até conseguimos escapar da justiça humana, ora burlando as leis do nosso próprio país, ou contratando os melhores advogados que há na praça, ou conhecendo as pessoas certas que estão acima no poder. Mas ninguém escapará do julgamento de Deus. Quando criança, eu sempre ouvi o meu pastor Jaime, dizendo que o inferno do crente é aqui na terra, mas o inferno do descrente está ainda por vir. O que ele queria dizer com isso? Ele quis dizer que todo salvo, todo crente em Cristo Jesus, que faz algo de errado, irá colher aqui mesmo nesta terra. Mas o perdido, ele não imagina o que lhe espera na eternidade. O julgamento do salvo já ocorreu há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Lá Jesus Cristo recebeu por mim e por você a punição de todos os nossos pecados. Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, que é Deus, fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Na eternidade, então, eu e você jamais seremos julgados pelos nossos pecados, mas aqui neste mundo, agora mesmo, nós estamos sendo julgados pelos nossos pecados e provavelmente nós estamos sofrendo as consequências dos nossos pecados e das nossas decisões erradas. Quando o terrorista americano chamado Tim McCabe foi capturado pela explosão do edifício federal de Oklahoma City, ele matou mais de 100 pessoas através daquela explosão. A própria justiça americana soube que ele não poderia ser julgado em nenhuma cidade daquele estado, não poderia ser julgado em Oklahoma, porque não haveria misericórdia para ele, haveria só justiça. Então a justiça federal fez com que o seu julgamento ocorresse no outro local, no outro estado. E assim também, meus amados, o julgamento da cruz do Calvário
foi um julgamento de misericórdia. Foi um julgamento que perdoa e salva o homem pecador. Mas o julgamento de Deus, após a morte, já não terá misericórdia alguma, só justiça. E então a palavra de Deus pergunta: que tipo de julgamento você prefere? Eu prefiro o julgamento da cruz. Eu prefiro o julgamento do Calvário. Eu prefiro o julgamento no qual Jesus Cristo já sofreu por mim, morreu por mim e pagou pelos meus pecados. Hebreus 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu tenho absoluta certeza que realmente o inferno do crente é aqui na terra. Nós, como filhos de Deus, nós somos e seremos corrigidos pelos nossos atos imprudentes, aqui mesmo em vida. E é sinal de amor, amém, irmãos? É sinal que Deus nos ama, nós somos seus filhos, e Ele não pode fechar os olhos para os nossos erros, para os nossos pecados, para as nossas mazelas. E porque Ele nos ama tanto, Ele puxa a nossa orelha, Ele nos corrige, e é sinal de amor. Agora, se alguém insiste no pecado, na rebeldia, e não é corrigido por Deus, é sinal que ainda não é salvo. Hebreus usa a expressão bastardo, que quer dizer filho ilegítimo. Talvez esteja na igreja, talvez tenha sido batizado, mas se está sem disciplina, é bastardo. Nós podemos garantir biblicamente que todo filho de Deus, quando está em erro, é corrigido por Deus. Amém, irmãos? E isso é sinal de amor do nosso Pai. 2 homens foram pegos roubando uma joalheria, só que um deles era advogado, conhecia a lei melhor que ninguém. O outro era faxineiro, e os dois se uniram para roubar aquele local. Depois de serem pegos e julgados, o advogado recebeu mais dura sentença do juiz. Ele pegou 10 anos de cadeia, enquanto que o faxineiro pegou 3 anos de cadeia. Mas o crime era o mesmo, a culpa era a mesma, mas o juiz assim se declarou. Ele disse: o advogado tem mais responsabilidades que o faxineiro, pois ele é conhecedor da lei, ele é profissional da lei, ele sabia melhor que o faxineiro o que estava fazendo de errado, por isso ele mereceu maior condenação. E assim também, preste atenção agora, o crente, principalmente aquele que frequenta o Templo Batista Maranata, que é sempre exposto à palavra de Deus, que está aprendendo a palavra de Deus como ninguém. Nós que fazemos parte de uma igreja cristocêntrica, o crente sofre mais castigo de Deus aqui na terra, pois ele conhece melhor a palavra de Deus e o plano de Deus que o perdido. Portanto, meus amados irmãos, a vida do homem não pode escapar do julgamento de Deus, quer seja salvo, quer seja perdido. O crente aqui mesmo na terra e o descrente um dia na eternidade. Mas falando com os crentes, quantos de nós podemos dizer que já sentimos a mão pesada de Deus sobre as nossas vidas? Não foi nenhuma e nem 2 vezes, mas várias vezes, quando necessário, Deus pesou a sua mão sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama, amém, irmãos? E Ele está nos chamando de volta para um caminho justo e correto. O homem pode negar o julgamento de Deus, mas não pode escapar dele. Essa é a lei do bumerangue, esta é a lei da reciprocidade. E em segundo lugar, aprendemos também que toda boa obra será premiada de acordo com o seu valor. Toda boa obra será premiada de acordo com o seu valor. Hebreus 6,10 garante: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Veja então que a lei da reciprocidade serve para os 2 lados.
Quem merece castigo, castigado será. Mas quem merece recompensas, recompensado será. Amém, igreja? Esta lei, ela vale para os dois lados. E a razão é simples. Porque Deus não é injusto. Eu repito, Deus não é injusto. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa tribulação. Ele conhece a razão que estamos aqui nesta noite. Ele conhece também a razão que muitos não estão aqui nesta noite. Ele conhece os nossos motivos. E Ele conhece a nossa vida. Ele sabe tudo o que estamos passando. Será que Deus está prestando atenção na minha vida de oração? Será que Deus está prestando atenção à minha vida de leitura bíblica? Será que Deus está prestando atenção à minha vida de evangelismo? Será que Deus está prestando atenção à minha vida de fidelidade à igreja? Será que Deus está prestando atenção no meu relacionamento para com o meu cônjuge? Será que Deus está prestando atenção de como eu estou trabalhando no meu local de trabalho, de como eu estou estudando na minha escola? Será que Deus está prestando atenção de como eu estou me relacionando com as pessoas, principalmente com os meus irmãos em Cristo? Será que Deus está prestando atenção na maneira como eu estou criando meus filhos e assim por diante? E a resposta é sim, porque Deus não é injusto. Amém, irmãos? Sim. 1 Coríntios 15, 58 garante: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas por incrível que pareça, quanto mais velho em Cristo, quanto mais anos em Cristo, mais as pessoas estão se derretendo, mais as pessoas estão desistindo, mais as pessoas estão facilitando, mais as pessoas estão fraquejando. Nós estamos nos aproximando cada vez mais da eternidade, e cada vez mais estamos vendo pessoas saltando do barco, saindo do barco, mas elas precisam saber que elas devem ser firmes, que elas devem ser constantes, porque a obra delas no Senhor não será em vão. Deus não é injusto, Deus está observando, Deus sabe tudo o que se passa conosco. Eu aprendi que um ganso fica fielmente assentado, chocando os seus ovos, sem se mover do lugar, independentemente do que aconteça ao seu redor. Pode estar pegando fogo, aquele ganso, aquela mãe ganso, não sai de cima dos seus ovos. Mas depois que 3 ou 4 ovos são quebrados pelos gansinhos, aí a mãe fica tão preocupada, mas tão preocupada com aqueles gansinhos que acabaram de nascer, que ela se esquece dos outros ovos que ainda não se quebraram, cujos gansinhos ainda não saíram, e ela acaba perdendo aqueles gansinhos. Ela não persevera até o fim por causa de preocupações e perde esses ovos. E é isso que Paulo está nos ensinando nesta passagem, irmãos. Ele está dizendo para a igreja de Corinto não ficar preocupada com as coisas terrenas e passageiras, a ponto de se esquecer das coisas que realmente interessam, o reino de Deus. Esta obra não é em vão, seremos devidamente recompensados. Alguns anos atrás, eu estava me preparando para viajar, e minutos antes de pegar a estrada, recebo este telefonema de uma irmã da igreja dizendo: pastor, sei que você está para viajar, mas fiquei sabendo de um jovem, menos de 20 anos de idade, que está entre a vida e a morte, no hospital de doenças tropicais de Goiânia. Ele tem AIDS, e ele já está no estado terminal. Você poderia visitá-lo? Como dizer não? Deixei a família em casa, fui para o HDT, cheguei lá, não pude entrar no quarto,
por causa das secreções do jovem, não pude me aproximar dele, mas pude falar a uma certa distância. E eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. E ele, sabendo, que em breve estaria na eternidade, ele prestou muita atenção. E com lágrimas, ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. E então a enfermeira pediu que eu visitasse outros pacientes na mesma condição. E eu fui para outro quarto. E ali havia 2 jovens, com menos de 30 anos de idade, na mesma condição. E evangelizei aqueles 2 jovens. E eles também, debaixo de lágrimas, receberam Jesus Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Qual foi a minha recompensa? Foi a própria obra que eu havia realizado. Foi o fato de ter adiado a minha viagem por algumas horas. Foi o fato de ter me exposto. Foi o fato de ter ido para aquele hospital. Foi o fato de ter falado com aqueles jovens. E até hoje eu me lembro disso. Mas isso não é nada comparado quando um dia eu encontrá-los no céu. Amém, irmãos? E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Eu sei que para você é difícil participar de uma igreja e ser constante e abundante. E eu sei que é difícil conviver com pessoas, mas vale a pena, tanto agora quanto amanhã. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós não queremos ir à igreja, não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, não queremos evangelizar, mas quando conseguimos realizar essas obras, a recompensa é que nós conseguimos dominar a nossa carne. Amém, irmãos? A recompensa é que o Espírito foi mais forte que a nossa carne. Precisamos ler por completo a passagem de Efésios 2, 8, 9 e 10. Na maioria das vezes só lemos o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Mas as obras são importantes. Sem as obras, você e eu jamais seremos crentes. Sem as obras, jamais seremos filhos de Deus. Sem as obras, jamais faremos a diferença neste mundo. E que obras são essas? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as obras para que nós andássemos nelas. Podemos citar várias obras, dentre elas participar da igreja. Amém, irmãos? Dentre elas ter comunhão com os irmãos. Amém, irmãos? Dentre elas criar os nossos filhos na casa de Deus. Amém, irmãos? Dentre elas realizar o culto doméstico nos nossos lares. Amém, irmãos? Dentre elas falar de Cristo, evangelizar, trazer visitantes. Dentre elas entregar nossos dízimos, participarmos da promessa de fé para missões. Dentre elas participar do coral. Dentre elas participar do encontro de jovens. Dentre elas participar do culto dos surdos. Enfim, são muitas as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, quando realizamos boas obras, não fazemos mais que obrigação. Desculpe o que eu vou dizer, Cleto, mas você tem a obrigação de me amar e de me tratar bem, mesmo quando eu não o amo e não o trato bem. E a boa notícia, Cleto, é que Deus está vendo. Amém? E Ele jamais será injusto. Ele nunca vai se esquecer das suas boas obras. Se Adoni-Bezeque tivesse sido piedoso, um pouquinho, com os 70 reis que ele havia capturado, se ele tivesse sido um pouquinho piedoso, agora ele estaria recebendo a misericórdia dos seus captores. Mas ele disse: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. A lei da reciprocidade nos ensina então que a vida do homem não pode escapar do julgamento,
e que toda boa obra será honrada de acordo com o seu valor. Não desista das boas obras, irmãos. Eu sei que para alguns de vocês foi o maior sacrifício vir à igreja hoje à noite. Talvez tenha sido um grande sacrifício ter vindo de manhã e por isso que você também não veio. Mas o que eu estou tentando mostrar é que vale a pena praticar boas obras sempre. Agora, em terceiro lugar, aprendemos também, ainda que a justiça delongue, ela virá no tempo certo. Você não perde por esperar. Pedro disse, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O rei Adoni-Bezeque descobriu que a justiça de Deus pode tardar, e ela tarda, porque Ele é misericordioso, mas nunca falha. Esse é um dos maiores mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Um dos maiores problemas dos homens é que eles não acreditam no julgamento de Deus. Nem os crentes e nem os descrentes. Geralmente, Deus não pune os nossos pecados de imediato. Porque a Bíblia mesma diz, Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Então nós pensamos que Ele não se importa com o tipo de vida que estamos levando, com as decisões que estamos tomando, com as atitudes que estamos praticando. Achamos que Ele ignora e sempre vai ignorar os nossos pecados. Faz parte da natureza humana. Veja Eclesiastes 8:11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Olha, eu comecei a faltar dos cultos da igreja e nada está me acontecendo. Eu não preciso da igreja todas as semanas. Olha, eu comecei a beber socialmente e eu não sou alcoólatra. Meu fígado continua limpinho como antes. Nada de mal está me acontecendo. Olha, eu estou praticando sexo fora do casamento e não peguei nenhuma doença sexualmente transmissível. E assim por diante. A gente fica racionalizando os nossos pecados. E aí nós sentimos uma falsa segurança. O pecador, ele é simplesmente como aquele peru que foi adquirido na feira no mês de junho, no mês de julho. É levado para casa e ele vive como rei no quintal. Ele é alimentado e ele passa os dias apenas comendo e engordando. Saiu de uma gaiola da feira e foi para um quintal amplo. Porém, mal sabe aquele pobre peru que no dia 24 de dezembro ele vai estar completamente assado sobre a mesa daquelas pessoas. Eu li recentemente que o crente que está brincando com o pecado, ele é como um pedaço de madeira que flutua sobre as águas do rio sem ficar muito molhado. Mas com o tempo, a água penetra a madeira e ela fica encharcada. E com o peso da água, a madeira afunda até o imo do rio. E assim também é o crente, que gasta muito tempo pecando contra Deus. Uma hora ele vai afundar onde jamais desejaria estar. E pecado é tudo aquilo que entristece a Deus. Amargura entristece a Deus. Amém, irmãos? Crítica entristece a Deus.
Inimizade entristece a Deus. Orgulho entristece a Deus. Inveja, ciúme entristecem a Deus. Ainda que a justiça delongue, ela virá no tempo certo. Só existe então uma maneira de escaparmos do acerto de contas com Deus: arrependimento, mudança de atitude e de coração. Para o crente, Deus está dizendo em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está pedindo que nos humilhemos, confessemos e nos humilhemos perante a sua presença. Ele promete nos sarar, promete nos perdoar, promete nos restaurar. E para o descrente, Deus diz em Isaías 55:7: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja então que não há muita diferença entre nós, salvos e perdidos. Só existe uma salvação: arrependimento de pecados. Amém, irmãos? Por isso que os profetas, eles pregavam de igual modo para os salvos e perdidos: arrependei-vos. Os apóstolos pregavam de igual modo para salvos e perdidos: arrependei-vos. Esta é a lei da reciprocidade. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus se arrepende da justiça que Ele iria aplicar contra a sua vida, mas que agora não aplicará mais. Todas as vezes que você ver a expressão que Deus se arrependeu, não quer dizer que Deus tenha se arrependido de algo de errado que Ele fez, porque Deus nunca faz nada de errado. Amém, irmãos? Mas quer dizer que Ele vai deixar de fazer o que Ele faria. E o que Deus faria conosco? Ele iria nos castigar, Ele iria nos condenar, Ele iria nos punir. Mas quando Ele viu que nos arrependemos, Ele desistiu. Amém, irmãos? Do castigo e da punição. É exatamente sobre isso que a Bíblia está falando. A lei da reciprocidade, a lei do bumerangue, nos ensina então essas 3 lições. A vida do homem jamais pode escapar do julgamento de Deus. Nenhum de nós aqui vai escapar do julgamento de Deus, em vida e muito menos na morte. Segundo, toda boa obra será recompensada de acordo com o seu valor, não de acordo com a sua quantidade, mas de acordo com a sua qualidade. E ainda que a justiça delongue, virá no tempo certo. A maioria dos homens, crentes e descrentes, não acredita na lei da reciprocidade, porque se acreditasse, não caberia mais ninguém dentro da casa de Deus. E não estou falando só desta igreja, mas de toda boa igreja. As pessoas estariam buscando a casa de Deus mais do que buscam por água e comida. Mas é porque não acreditamos realmente na lei da reciprocidade, é que nós facilitamos tanto na nossa vida cristã. Quantos acreditam na lei da semeadura? Tudo aquilo que plantamos vamos colher. É bom acreditar, pois a Bíblia garante em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu queria dizer que eu me controlo tanto quanto possível, porque eu possuo uma boa índole. Eu gostaria de dizer que eu estou na igreja desde a minha infância, porque eu tenho um bom coração. Mas eu tenho que confessar que a razão que eu ainda estou aqui é porque eu acredito na justiça de Deus.
Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, mas eu não preciso agir com medo. Eu posso agir por gratidão também. Pois a Bíblia também diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu li a história de um missionário chamado Henry Morrison. Ele trabalhou por mais de 40 anos no continente africano, numa época que havia poucos recursos. Ele deixou seu país de origem, os Estados Unidos da América, e foi ser missionário na África. Deixou o conforto, deixou a luxúria e foi viver passando muitas necessidades. 40 anos depois ele voltou para o seu país, aposentado. E dentro do mesmo navio estava viajando com ele o presidente dos Estados Unidos, o famoso Theodore Roosevelt. E quando eles chegaram na cidade de Nova York, havia uma multidão de pessoas esperando pelo presidente. Banda, música, homenagens, celebrações. E naquela hora o missionário pensou: eu passei 40 anos da minha vida fora do meu país, servindo a Deus, e ninguém está me esperando para me homenagear. E naquela hora ele ouviu uma voz calma e serena dentro dos seus ouvidos dizendo: calma, Henrique, calma, você ainda não chegou à sua pátria, você ainda não chegou em casa. E Deus está falando para nós nesta noite também: calma, nenhum de nós ainda chegou em casa, nenhum de nós ainda chegou à nossa pátria, mas nós estamos chegando, nós estamos caminhando. E a mensagem de Deus é esta: não desista, porque tudo que você estiver lançando de bom neste momento, há de voltar para você em vida e após a sua vida. Muitos são abençoados ou castigados neste mundo, mas é só no céu que nós seremos devidamente recompensados, ou só no inferno que os homens serão devidamente castigados. Salmo 128, verso 1: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não adianta todo dom de exortação do mundo, nenhum dom é forte o suficiente para animar uma igreja, para convencer uma igreja a pegar fogo por Cristo. O que vai convencer uma igreja a pegar fogo por Cristo é a certeza da lei do bumerangue. Você tem que acreditar nesta lei, e acreditando nesta lei, você vai agir da melhor maneira possível. Vamos orar?